A onda vermelha republicana não se consolidou e a gente pode encarar, inclusive, isso, pelo menos assim que os democratas estão encarando, com uma vitória do Biden. Será que está certo? Quais são as consequências disso? A decisão da Rússia de sair da parte oriental do Rio de Dnipro, ali em Kherson, pode ter sido relativamente acertada, claro que é uma derrota, mas a gente vai analisar que isso pode ter consequências geopolíticas importantes para a Rússia. A Bolívia, depois de 21 dias de manifestações, acaba ali com a sua greve, tá? Vamos tentar entender por que isso aconteceu. E o Bolsonaro anuncia, depois de já faltar a COP27 no Egito, que não vai participar no G20, talvez o G20 mais importante dos últimos tempos, vou analisar com vocês o porquê, ali em Bali. Por que isso está acontecendo? E para finalizar também, pode ser que aconteça, novamente, tá? A gente tem indicativos, tanto do Ministério das Relações Exteriores da própria Ucrânia, como também do Peskov, que é o cara da comunicação da Rússia, incentivado pelo Antony Blinken, que é o secretário dos Estados Unidos, de uma reunião, um acordo é muito forte, vai? Mas uma reunião entre Ucrânia e Rússia. Se vocês querem entender o que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que eu conto muito com a sua ajuda para produzir conteúdos aqui diários. E claro, se você quiser contribuir para eu produzir sempre conteúdos aqui para vocês, vou deixar minha chave Pix na descrição, tá? Qualquer contribuição, ela é sensacional para a gente continuar produzindo aqui. E se quiser se tornar membro também, isso é sensacional. Tamo junto? Se não, seu like e engajamento, mais que ótimo também. Tá bom? Galera, vamos lá pro vídeo então, ó. As eleições americanas, né, elas ainda não têm todos os resultados, vou colocando aí para vocês. Como que atualmente está na Câmara, atualmente está no Senado, o número de governadores eleitos e tal. Mas algumas prévias, elas já indicam resultados bem importantes. Primeiro, a gente esperava, até pela... A gente conversou aqui um pouquinho sobre isso, né, nos últimos vídeos. O Biden foi um presidente muito atabalhoado na política externa. A saída do Afeganistão, algumas questões que ele lida com a Ucrânia, algumas atrapalhadas, né, que ele dá uma declaração, fala outra, enfim, ele se confunde muito nas palavras. No cenário interno também, uma inflação muito grande, a gente tem um aumento do número de moradores de rua, as problemáticas americanas, elas são bastante grandes, né? Então esperava-se, até por um discurso mais enfático do Trump e tal, que uma onda vermelha, lembrando que os republicanos mais à direita, eles são vermelhos, né, nos Estados Unidos, fosse se consolidar, tanto na Câmara como no Senado. E aí o Biden, que tem mais 2 anos como presidente, ele não ia ter o controle do Congresso como um todo, e isso dificultar bastante, claro, a sua governabilidade, inclusive com possibilidade de impeachment. Ele falava sobre isso, tá? Olha, se a Câmara e o Senado forem republicanos, eles vão querer fazer impeachment contra mim e tal. Ele tem algumas histórias estranhas ali, né, do Hunter Biden, do seu filho, interferência externa e tal, né, roubo de notebook, a gente pode falar disso no futuro, mas ele tinha esse medo, né, inclusive do risco de impeachment. Pois é, no Senado, já tá, não tem o resultado final ainda, né, mas as prévias já indicam uma vitória dos democratas, tá, na verdade uma vitória mais ou menos, né, muito possivelmente vai ficar ou 51 cadeiras democratas, 49 republicanos, ou 50 democratas, 50 republicanos. E por que isso é uma vitória, apesar de possivelmente ser um empate? Porque a Kamala Harris, que é a vice-presidente do Biden, nos Estados Unidos, o vice-presidente ele também é o presidente do Senado. Então ela sempre teria o voto de Minerva. Ou seja, na prática, os democratas eles têm a maioria, tá? E na Câmara vai dar os republicanos. Só que não na margem que se esperava, galera. Eu esperava uma margem, assim, avassaladora. Talvez 60-40, 62-38, por aí vai. E a vitória ela tá bem apertada, inclusive com os democratas reconquistando pouco a pouco algumas cadeiras aí no parlamento, tá? Então, por mais que não seja uma vitória do Biden, porque hoje o Biden ele tem Câmara e Senado a seu favor, eu diria que é uma derrota menos vexatória, tá? Pelo que se esperava. E isso dá um pouco de fôlego, claro, para os democratas, né? Talvez melhorar a economia, coisa que o valha, mas com certeza dá um certo ruído na comunicação ali entre os republicanos, porque esperava-se uma vitória avassaladora. O Trump já estava, inclusive, falando, olha, vou anunciar um anúncio super importante dia tanto, possivelmente anunciar que quer ser o candidato republicano, embora o Ron DeSantis na Flórida, ele tenha hoje, penso eu, tá, mais chances de vitória do que o próprio Trump, mas a gente pode falar isso no futuro também. E agora meio que ficou manchado, né? Porque esse republicanismo trumpista, eu acho que ele engaja muito com uma parcela da população que ama ele.
mas é muito ame ou odeie, né? Como foi a eleição também nas últimas eleições? Ou o cara amava o Trump ou odiava o Trump. Foi um sim Trump, não Trump. Então, essa figura do Trump hoje dentro do republicano, eu acho que pode ter manchado um pouco essa possibilidade de vitória, né? É sempre a escolha do menos pior, beleza? Então, uma vitóriazinha vai, entre aspas, do governo Biden. A gente vem anunciando aqui nos últimos dias que a Rússia saiu da porção oriental, né, do rio Dnipro, levando em conta, né, que o rio deságua no Mar Negro, então a parte à direita do rio é o que a gente considera a nossa parte esquerda, vendo do mapa mundi. Isso por conta da dificuldade de abastecimento, infraestrutura e tal. E óbvio que isso é uma derrota, isso está sendo encarado. Os ucranianos comemoraram, colocaram haste, bandeira, tal, não sei o quê. Então isso é uma derrota da Rússia. Só que, estrategicamente falando, isso pode ter sido um ponto importante, sabe por quê? Porque agora, tanto que, por exemplo, os russos, eles partiram para outra margem do rio e destruíram a ponte que fazia a comunicação, a interligação. E a Ucrânia estava tendo vitórias importantes, avançando em posições importantes. E agora a Rússia, ela vai estar protegida por um rio, que é o rio Dnipro, claro, e ela é muito mais fácil você se defender, está muito mais próximo das suas posições de abastecimento, artilharia, munição, tal, do que estava anteriormente. Então, agora, pelo menos é o que especula se está dentro da área militar, a Ucrânia ela vai ter mais dificuldade de avançar para cima de Kherson. O Putin ele pode pegar, por exemplo, soldados mais novatos, sem tanta experiência, para defender posições do rio, e pegar soldados ali, ou combatentes mais experientes, e partir para outras frentes de batalhas, que a Rússia também está perdendo. Então pode ser vamos fechar a casinha, vamos se reagrupar, para tentar parar de ser derrotado, porque é isso que está acontecendo, pelo menos desde setembro. A contraofensiva ucraniana vem retomando uma série de posições, uma série de territórios. A Bolívia, que passava por manifestações há 21 dias, né? Por que elas estavam acontecendo? É normal você saber quanto que cada estado, cada distrito e tal, vai ter representado no Congresso, de acordo com o tamanho da população e com a importância econômica daquela área, né? Depende muito de qual país que a gente está falando. No caso da Bolívia, o tamanho da população interessa bastante. E o governo, atualmente, né, o governo do Luiz Arce, que é do mesmo partido do Evo Morales, está um governo mais de esquerda, eles estavam rechaçando fazer um novo censo demográfico. Por quê? Porque, segundo os estudos do próprio partido, se eles fizessem um novo censo, áreas que hoje são tradicionalmente contrárias ao governo do Luiz Arce, do Evo Morales, cresceriam em número e teriam mais representatividade para colocar deputados na Câmara, o que, obviamente, fortaleceria a oposição, né? Então, eles estavam rechaçando fazer esse novo censo demográfico, e o censo demográfico é essencial para tudo, para você fazer repasse de verbas, para você definir políticas públicas, tal. Então, a população ela começou a manifestar, foi muito mais, claro, a oposição ao Luiz Arce, né, a oposição aos membros de esquerda, tá, para aumentar a sua representatividade na Câmara, principalmente em Santa Cruz de la Sierra. Depois dessa paralisação de 21 dias, o Luiz Arce finalmente admitiu que para 2024 vamos ter um novo censo demográfico que vai ser aplicado na realidade política do país. Cara, de verdade, acho justo, né? Independente se você é de esquerda ou direita, tal, tem que fazer o negócio de acordo com as leis, né? Ou seja, não, então eu vou, já que me agrada mais, eu vou levar em consideração lá de 1970 para conseguir, não tem sentido, né? Então, com a realidade atual, com a conjuntura atual, acho que faz sentido a atitude do governo boliviano depois de uma série de manifestações. Bolsonaro anuncia, depois de não ir para a COP27, que é a COP do Egito, né, que ele está discutindo agora, o Biden discursando e tal. Aliás, a China também, que é o maior poluente, não compareceu. O Putin também, né, obviamente também não compareceu. A gente teve a confirmação, segundo o Itamaraty, que o Carlos França, que é o nosso cara das relações exteriores, vai participar do G20 e não o Bolsonaro. O que isso indica, né? Aqui na América Latina, o López Obrador, que é o presidente do México, ele também não vai, né? Mas geralmente quando você tem uma reunião tão importante, porque esse G20, ele vem sendo discutido lá em Bali, né, na Indonésia, desde o começo do ano, galera, desde o começo do ano, por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Será que o Putin vai? Será que o Zelensky vai? Queriam banir a Rússia de participar, no final das contas a Rússia vai participar, mas com certa resistência dos países ocidentais. Então, essas reuniões é quando o chefe de Estado ele tem ali a oportunidade de falar, de participar, de estabelecer relações econômicas e tal. Então, geralmente, quando alguém não participa, é por alguma motivação muito forte. Seja porque ele está desprezando a organização, e aqui eu não estou falando geopoliticamente falando, tá? Esquecendo análises políticas, geopoliticamente falando. Por exemplo,
Ah, eu não vou participar da reunião do Mercosul. Por quê? Porque para mim não interessa mais o Mercosul. Não gosto mais, entende, né? Então, ou porque ele está desprezando o G20, não sei se é isso, tá? Acho que não, tá? Ou porque tem alguma questão de saúde aí envolvida, ou porque ele não quer se encontrar com outros chefes de Estado, por algum motivo. Vamos pegar o caso do Putin para sair do caso do Brasil, né? O Putin também anunciou que não vai na reunião do G20. Especula-se que possa ser algum tipo de problema de saúde, ou especula-se, tá? O jornal The Sun falou que o cara já tá com câncer, enfim, né? Ou porque ele tem posições aí, ele tá com medo de ser confrontado pelos países ocidentais, ou porque a Rússia perdeu posições importantes em Kherson e em Kharkiv no passado recente. O que é exatamente, cara, a gente não sabe. Na questão do Bolsonaro, pode ser porque ele tem alguma motivação mais importante no território brasileiro, não sei. Porque ele não quer confrontar depois de uma derrota nas urnas, não sei, tá tudo no campo da especulação. Por que você acha que o Bolsonaro não vai participar do G20? Deixa aí nos comentários. E pra gente finalizar, a gente teve recentemente uma reunião bem importante do Antony Blinken, que é o secretário dos Estados Unidos, se reunindo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia vai participar do G20, tá? Vai acontecer agora dia 15 e 16 em Bali, na Indonésia. E nessa reunião, o Putin já falou que não vai, claro, mas o Lavrov, que é o cara das relações exteriores da Rússia, vai participar. O Antony Blinken, a gente sabe, né, que o Washington Post colocou rumores ali que os Estados Unidos estaria pressionando a Ucrânia para fazer uma reunião, para considerar fazer um acordo de paz com a Rússia. O Zelensky falou que é mentira, que ninguém pressiona ele e tal, enfim, tá? Não sei. O Antony Blinken falou também publicamente que não existe nenhum tipo de chance de acordo com a Rússia se a Ucrânia não quiser. Então a Ucrânia que vai ser responsável também por marcar uma data ou coisa que valha. Mas o Antony Blinken esteve reunido também com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. E ele falou publicamente, tá, que ele aceita fazer uma negociação com Lavrov. Ele aceita fazer uma reunião com Lavrov no G20. O Peskov, que é também o cara da comunicação da Rússia, falou que a Rússia está sim disposta a fazer uma reunião, desde que, claro, a Ucrânia se mostre disposta a fazer essa reunião. Então, na prática, a gente tem os dois lados dando essas declarações soltinhas, né? Olha, a gente pode participar, mas os ucranianos não querem. Ah, não, ó, eu, Ucrânia, quero participar, mas os russos não querem. Porque a Ucrânia ela coloca como condição básica para a negociação a devolução integral dos 5 territórios conquistados, inclusive a Crimeia, um pacote de 700 bilhões de dólares em ajuda para a reconstrução da Ucrânia e a questão da punição e pelo menos julgamento dos militares que participaram da invasão à Ucrânia. Não acho, né, que a Rússia vai querer fazer isso. Mas, como a gente tem declarações soltinhas dos dois lados, pode ser um indicativo de que vai acontecer uma reunião entre Rússia e Ucrânia. E aí, pessoal, você acredita nisso? G20 vai ser o início do processo de paz entre os dois? Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.